Nitai Gaura Premanande Hari Haribo. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru Shri Gauranga Jaya, Shri Shri Guru Shri Gauranga. Continuando com o nosso domingo de manhãs de Harikata, vamos continuar com o estudo do Shri Ishopanishad. Hoje vamos ver o verso 8. Então estamos lendo e estudando o Shri Ishopanishad hoje, verso 8, um significado um pouco mais longo, mas Saparyachukram akayam avranam ashnaviram shudham apapavidam kavir manisi paribhu sayambhu yatatatyato artam vyadadat chashvat biya samabhiya. Tradução: essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que é não corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado. O filósofo autossuficiente, que desde tempos imemoriais satisfaz o desejo de todos. Então, lembrando bem quem é essa pessoa é aquela que vem explicando isso desde o verso 1 até o verso 8 aqui, né? E tudo começa com aquela pessoa que realmente entendeu o serviço devocional e executa o serviço devocional por compreensão. Isso é muito importante a gente entender, porque é uma sequência, o Shri Ishopanishad, ele é uma sequência que vai aprofundando no conhecimento e no comportamento do conhecedor da verdade absoluta. Então, o candidato, aquele que começa, é Ishavasya Midansavan, Jakincha, Jagatyan, Jagatena, Tyaktena, Bundita, Magrida, Kashasvidanan. Então, é essa pessoa aí que o verso 8 que a gente está vendo aqui agora se refere. Que pessoa? Que sabe que o Senhor Supremo controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas dentro do universo, que estão dentro do universo, né? Que, portanto, sabem que não devem aceitar, que devem aceitar apenas as coisas que lhes são reservadas como cota por karma, que foram reservadas como sua cota. E que entende que não deve se matar, correr atrás de outras coisas, querer conquistar tantas coisas, né? Porque ele sabe que ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Tudo pertence a Krishna. Então esse primeiro verso aí é muito importante a gente sempre lembrar que os outros versos subsequentes, eles vêm nessa linha de raciocínio aí. Quem é essa pessoa? A pessoa que entendeu isso, por isso está no processo. E o processo é esse. O que recomenda agora o 8º verso, né? Estamos falando do primeiro, é essa pessoa.
Então, essa pessoa que acabei de falar, explicando o primeiro verso, deve realmente conhecer o maior de todos. Essa é a meta. Que é não corporificado, porque o corpo dele é puramente espiritual. É onisciente. Ele é todo penetrante, está presente em tudo. Chukran. Chukran. A palavra aqui é Shukran, quer dizer onipotente, né? Chukran. Sapariag Chukran Akaya Avranam. Ele é esse Shukran, que é todo onisciente. Irrepreensível. A suprema personalidade de Deus é irrepreensível. Sem veias. O cristiano não tem sangue. O cristiano tem um corpo transcendental, não precisa de sangue. O sangue, ele serve para nós, por exemplo, para levar para o cérebro a informação de que alguma coisa aconteceu em nosso corpo. Através da dor, através do jorrar dele. Não é assim? Por exemplo, você corta cabelo, o cabelo não tem sangue. Você sente dor? Você corta a unha não tem sangue, você sente dor? Mas se você der uma espetadinha, uma furadinha na pontinha do dedão, você já... Por quê? Porque imediatamente o sangue, ele é pulsado através do coração, né? Onde está a alma e a superalma. E o sangue ele serve para fazer essa corrente de ligação com o cérebro e a gente sente a dor. Se não sai sangue, não tem dor. Sai sangue, tem dor. É assim? Então, que isso fique bem claro. O corpo de Cristo é sem veia. Cristo não precisa de veia. Sem veias. Puro. Diferente do nosso, que é sempre impuro. E a gente tem que purificar ele. Não se contamina com nada. O nosso, não. O nosso, tanto é que volta e meia nós temos que nos descontaminar, porque nós nos contaminamos. Não contaminado. E outra coisa interessantíssima aqui, que é o filósofo autossuficiente, esse é o maior dos filósofos. O cristão não depende de outros filósofos para ele entender nada. Ele é a inteligência suprema, a compreensão suprema está nele. Então, logo, ele é o filósofo autossuficiente, não precisa de ninguém, de nada, de conhecimento de ninguém, de informação de ninguém, de aprender com nenhum filósofo, que vem satisfazendo os desejos de todos desde tempos imemoriais. Quem quer especular filosoficamente tem que acabar especulando em Krishna, porque senão não vai ter seus intentos preenchidos, conquistados. Porque só Krishna pode satisfazer essa busca de conhecimento, essa busca de satisfação dos desejos de obtenção de conhecimento filosófico. Então, que isso fique bem claro. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai. Esta é uma descrição da forma transcendental e eterna da absoluta personalidade de Deus. O Senhor Supremo não é desprovido de forma. Ele tem sua própria forma transcendental, que não se parece nem um pouco com as formas encontradas no mundo material. Neste mundo, as entidades vivas assumem corpos de natureza material que funcionam como qualquer máquina material. A anatomia de um corpo material precisa de uma constituição mecânica, com veias e assim por diante. Mas o corpo transcendental do Senhor Supremo não possui nada parecido com veias. Aqui afirma-se claramente que ele não é corporificado, o que significa que não há diferença entre seu corpo e sua alma. E, diferentemente de nós, ele não é forçado a aceitar um corpo imposto pelas leis da natureza. Na vida materialmente condicionada,
A alma é diferente da forma corpórea grosseira e da mente sutil. Entretanto, ao Senhor Supremo nunca se aplica essa diferença entre ele e seu corpo e mente. Ele é o todo completo, e sua mente, corpo e ele próprio são a mesma coisa. O Brahma Samhita 5.1. No Brahma Samhita 5.1, o Senhor Supremo recebe uma descrição semelhante. Lá, ele é descrito como Satchitananda Vigraha, o que significa que ele é a forma eterna que representa eternamente a existência, o conhecimento e a bem-aventurança transcendentais. Nesse caso, ele não precisa de um corpo ou mente separados como precisamos na existência material. A literatura védica afirma com toda a clareza que o corpo transcendental do Senhor é completamente diferente do nosso. Logo, às vezes descreve-se que ele, Krishna, não tem forma material. Isso significa que sua forma não é como a nossa e não podemos percebê-la. Continuando, o Brahma Samhita 5.32 afirma que com cada parte de seu corpo, ele pode executar as funções próprias dos outros sentidos. Nós não podemos jamais fazer isso. Essa é a diferença. Isso quer dizer que o Senhor pode caminhar com as mãos, aceitar oferenda com as pernas, ver com as mãos e os pés, comer com os olhos, etc. Nos Shruti Mantras também se afirma que, embora não tenha mãos e pernas como as nossas, o Senhor tem um tipo diferente de mãos e pernas, com as quais pode aceitar tudo o que lhe oferecemos e correr mais rápido que qualquer pessoa. Com o uso de palavras como Shukran, Shukran, onipotente, este 8º mantra confirma esses pontos. A forma adorável do Senhor Artya Vigraha, instalada no templo por acharyas autorizados, não é diferente da forma original do Senhor. Esses grandes mestres compreenderam o Senhor em consonância com o mantra 7. Shri Krishna, a forma original do Senhor, expande-se num ilimitado número de formas, tais como Baladeva, Rama, Nrsimha e Varaha. Todas essas formas são a mesmíssima personalidade de Deus. De modo semelhante, o Senhor também se expande na Artya Vigraha, adorada nos templos. Adorando a Artya Vigraha, a pessoa pode imediatamente se aproximar do Senhor, que com sua energia onipotente aceita o serviço prestado pelo devoto. A Artya Vigraha do Senhor vem a este mundo a pedido dos acharyas, os preceptores santos, e em virtude da onipotência do Senhor, tem a mesma atuação originalmente empreendida pelo Senhor. Os tolos que não conhecem o Shri Upanishad ou algum outro Shruti mantra, consideram que a Artya Vigraha adorada por devotos puros é feita de elementos materiais. Essa forma pode parecer material aos olhos imperfeitos dos Kanista Adhikaris ou pessoas tolas, mas eles não sabem que o Senhor, sendo onipotente e onisciente, pode, de acordo com seus desejos, transformar matéria em espírito e espírito em matéria. Que explicação maravilhosa sobre a deidade, né? Quem não entender isso, mais claro que isso, é impossível. Quem pode duvidar do poder de Krishna? E quem pode duvidar que, instalada de acordo com o processo correto do Narada Pancharatra para se adorar a deidade, que Krishna não se manifestou na deidade, não se manifesta e não está presente, assim como ele é
Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha. Como ele é, o controlador supremo, a pessoa suprema, absoluta e na sua forma eternamente transcendental, Satchitananda Vigraha. No Bhagavad Gita 9, 11, 12, o Senhor se compadece da condição caída dos homens que, tendo pouco conhecimento, zombam dele, porque ele advém neste mundo numa forma humana. Essas pessoas pouco informadas desconhecem a onipotência do Senhor. Logo, aos especuladores mentais, o Senhor não se manifesta por completo. A pessoa só pode apreciá-lo num grau proporcional à sua rendição a ele. As entidades vivas estão numa condição caída só porque se esqueceram de sua relação com Deus. Todo mundo tem essa realização, essa aproximação com Krishna. Porém, devido ao condicionamento material agora e devido a desejos pessoais separados do Senhor, foram colocadas em esquecimento e por isso não conseguem compreender nem Krishna quando aparece aqui, o que dizer da sua manifestação, a manifestação do eu de Krishna na forma da deidade. Não entendem mesmo, não entendem. Mas Krishna só aparece assim na forma da deidade justamente para dar misericórdia a esses tolos, para que a gente possa se aproximar dele. É isso. É por isso que ele se manifesta como a deidade nesse mundo material. Neste mantra, bem como em muitos outros mantras védicos, afirma-se claramente que desde tempos imemoriais o Senhor vem fornecendo às entidades vivas diferentes classes de artigos. O ser vivo deseja algo e, proporcionalmente à qualificação da pessoa, o Senhor fornece o objeto desse desejo. O homem que quer ser juiz do Supremo Tribunal não precisa apenas adquirir as qualificações necessárias, mas também o consentimento da autoridade que possa lhe conceder o título de juiz do Supremo Tribunal. As qualificações em si não são suficientes para que ele ocupe o posto. É preciso que isso seja concedido por alguma autoridade superior. Uma prova aqui é que se o Alexandre de Moraes precisasse mesmo se passar num teste, que ele nunca fez, para ser presidente do Supremo, jamais entraria, mas foi colocado lá, né, pela autoridade superior da época. Muito interessante isso. O homem que quer ser juiz do Supremo Tribunal não precisa apenas adquirir as qualificações necessárias, mas também o consentimento da autoridade que possa lhe conceder o título de juiz do Supremo. Então, essa autoridade, às vezes, como aqui no mundo material tudo é pervertido, não tem pureza, deixa de pôr alguém qualificado e põe alguém desqualificado, porque é a última palavra, né? Mas isso não acontece com Krishna, não. Krishna só vai colocar alguém qualificado. As qualificações em si não são suficientes para que ele ocupe o posto. É preciso que isso seja concedido por alguma autoridade superior. Do mesmo modo, proporcionalmente às suas qualificações, o Senhor recompensa as entidades vivas, deixando que elas sintam determinado prazer, mas, em si, as boas qualificações não são suficientes para capacitar alguém a receber recompensas. Também é necessária a misericórdia do Senhor. De um modo geral, o ser vivo não sabe o que pedir ao Senhor, nem a posição que deve assumir. Entretanto, ao passar a conhecer sua posição constitucional, o ser vivo pede que seja aceito na associação transcendental do Senhor
para lhe prestar transcendental serviço amoroso. Infelizmente, os seres vivos, sob a influência da natureza material, fazem muitos outros tipos de pedido. E o Bhagavad Gita 2.41 descreve que essa conduta condiz com alguém cuja inteligência é reduzida e dispersa. Krishna dá, é o que está pedindo, né? A inteligência espiritual é única, mas a inteligência mundana é diversificada. O Srimad Bhagavatam 7.5.30.31 afirma que aqueles que se deixam cativar pelas belezas temporárias da energia externa esquecem-se do verdadeiro objetivo da vida, que consiste em voltar ao Supremo. E aí ficam pedindo coisas materiais, ficam buscando coisas materiais, se entregando a coisas materiais, a planos materiais, e negligenciando Krishna, e Krishna dá. Só que, como diz o Bhagavatam, Nachasya Kastida Ito, Nadveshanacha Bandhava. Fazendo isso, quando Krishna faz isso, Avishate Apramato Sal Pramata Jana Manta Kriti. Os que estão desejando, sendo favoráveis para com ele se manifesta e dá cada vez mais inspiração no coração, inteligência, né? Vyavasati Mikabudi, porque eles são fixos, Ekehakuru Nandana, nesse objetivo de alcançar Krishna. Esses que não são fixos nisso, e são fixos em buscar prazeres materiais, Pramata Jana Manta Kriti, desejam qualquer coisa e Krishna dá qualquer coisa. Ao dar qualquer coisa assim, Krishna está destruindo a possibilidade dessa alma se dar bem de verdade, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Ou seja, ela está, devido ao seu desejo equivocado, acumulando derrotas. Porque Prabhupada citou o Srimad Bhagavatam 7.5.30.31. Eles ficam cativados pela beleza temporária da energia externa e esquecem-se do verdadeiro objetivo da vida, que consiste em voltar ao Supremo, sair da cadeia. Esquecendo-se disso, a pessoa recorre a vários planos e programas para que tudo dê certo. Mas isso é o mesmo que mastigar o que já foi mastigado. Entretanto, o Senhor é tão bondoso que permite que a entidade viva que está sofrendo desse esquecimento não tenha nenhuma interferência em continuar em seu processo. Krishna deu o livre-arbítrio, ele deixa ela caminhar de acordo com o desejo dela, usando de maneira errada o seu livre-arbítrio. Assim, este mantra do Shri Shupanishad usa a palavra Yatathatiataha, que serve para indicar que o Senhor recompensa as entidades vivas exatamente de acordo com o que elas desejam. Isso é muito bom, mas isso é um perigo, se não souber desejar, né? Se o ser vivo quer ir para o inferno, o Senhor lhe concede o desejo e não interfere em sua atitude. Se alguém quer voltar ao lar, voltar ao Supremo, o Senhor o ajuda. Aqui Deus é descrito como Paribhu, o maior de todos. Ninguém é superior ou igual a ele. Outros seres vivos são aqueles tidos como mendigos que pedem que o Senhor lhe dê tudo o que eles necessitam. O Senhor supre as coisas desejadas pelas entidades vivas. Se as entidades vivas tivessem a mesma potência do Senhor, se fossem onipotentes e oniscientes, ficaria fora de cogitação elas pedirem algo ao Senhor, mesmo que fosse a suposta liberação. Verdadeira liberação significa voltar ao Supremo. A liberação conseguida pelos impersonalistas é um mito, e por isso, enquanto não se munir de sentidos espirituais e perceber sua posição constitucional,
a pessoa sempre continuará buscando o gozo dos sentidos. A gente vê que essas religiões de Kaitava Dharma, de barganha com Krishna, que só se tem uma religião para Dharma material, né? Dharma Artha Kama. São os Purusharthas materiais. A gente vê que numa oração tão importante como é o Pai Nosso para os cristãos, você vê que se fala ali, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Krishna é o supremo mantenedor, ele não vai deixar faltar pão para ninguém, não, gente. Imaginem só um filho que tem um pai responsável, normal. Será que ele precisa ficar todo dia perguntando para o pai dele, pai, tem comida hoje? Pai, tem pão? Você vai dar o pão? Pai, dá o... Não, o pai sabe das necessidades dos filhos e provê o que todos precisam. O Pai Supremo sabe das necessidades de todos, e supre todos, mantém a todos. Krishna é o supremo mantenedor. Então, quem tem um pouco mais de compreensão da verdade absoluta, não ora a Krishna por nada. Ele oferece tudo para Krishna, porque ele já sabe que já é de Krishna. E quando volta para ele, volta qualquer coisa que ele ofereça a Krishna, volta espiritualizado, krishnaizado, e quando ele faz uso disso, ele se espiritualiza, ele avança espiritualmente. Então, há uma grande diferença entre a compreensão Vaishnava e qualquer outra compreensão. Tanto é que Prabhupada faz essa análise aqui, que é muito pertinente. Ficaria fora de cogitação as pessoas pedirem algo ao Senhor, mesmo que fosse a suposta mukti, liberação. Porque vai pedir o que não faz sentido. Liberação. O devoto não pede liberação. Verdadeira liberação significa voltar ao Supremo. Então, qualquer coisa que alguém peça a Krishna, que seja por gosto dos sentidos, como é o caso da liberação impessoal, é fora de cogitação para uma pessoa realmente dotada de conhecimento. Apenas o Senhor Supremo é autossuficiente. Ao aparecer na Terra há 5.000 anos, o Senhor Krishna, através de suas várias atividades, apresentou suas manifestações plenas como a personalidade de Deus. Em sua infância, ele matou muitos demônios poderosos, tais como Aghasura, Bakasura e Shakatasura. E não foi preciso que ele adquirisse esse poder através de algum empenho extra. Ele ergueu a colina de Govardhana sem jamais praticar halterofilismo. Dançou com as gopis sem se restringir a alguma convenção social ou sujeitar-se a alguma censura. Embora as gopis se aproximassem dele demonstrando sintomas de amor extraconjugal, o relacionamento entre as gopis e o Senhor Krishna é adorado até mesmo pelo Senhor Chaitanya, que era um sannyasi estrito e rígido, seguidor das regulações disciplinares. Para confirmar que o Senhor é sempre puro e não contaminado, o Sri Upanishad descreve-o como Shuddham, antisséptico, e Apapavidham, profilático. Ele é antisséptico no sentido de que até mesmo uma substância impura pode purificar-se pelo simples fato de entrar em contato com ele. A palavra profilático refere-se ao poder da associação com ele. Como menciona o Bhagavad Gita 9.30-31, um devoto talvez pareça sudurachara, mas mal comportado no começo, mas é considerado puro, pois está no caminho correto.
como Srila Bhaktivinoda explica, a pureza de intenção. Ele pode não ser puro ainda, mas ele está querendo se tornar puro, por isso está se esforçando. E, como Krishna falou, nesse esforço pode ter, quase sempre tem, falhas, defeitos, mas isso não desmerece a tentativa dele, a ação correta dele. Então, esse exemplo também é muito bem dado. A palavra profilático refere-se ao poder da associação com ele. Se associou, vai se purificar. Como menciona o Bhagavad Gita 9, 30 e 31, um devoto talvez pareça sudurachara, mal comportado no começo, mas é considerado puro, pois está no caminho correto. Isso deve-se à natureza profilática da associação com o Senhor. O Senhor também é apapavidhan, porque o pecado não pode tocá-lo. Mesmo que atue de uma maneira aparentemente pecaminosa, suas ações são inteiramente puras, pois não há nenhuma possibilidade de que ele seja afetado pelo pecado. Porque em todas as circunstâncias é Shuddhan, puríssimo, transcendental. Ele é frequentemente comparado ao sol. O sol retira a umidade de muitos lugares impuros da terra. No entanto, permanece puro. De fato, graças a seus poderes esterilizantes, ele purifica coisas repulsivas. Se o sol, que é um objeto material, é tão poderoso, então mal podemos começar a imaginar a força purificatória do Senhor Todo-Poderoso. Hari Harati Papani Pustatita Irapi Smrita. O sol pode purificar o excremento, a urina, pode evaporar, pode purificar coisas impuras. E é um objeto material, é algo material. Imagine então o poder de Krishna, que é o sol transcendental, de purificar o que é impuro. É incomensurável. Alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos aí com passou Paramahansa, Prabhuji, Padmanabha Das, Fábio, Krishnadama Das, Sita Thakurani, quem mais? Se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, estamos disponíveis. Não? Então, até o próximo domingo com a nossa manhã de Harikatha e o verso 9 do Shri Ishopanishad. Até Hare Krishna.